Somos nós suficientemente resilientes? Temos nós a capacidade suficiente para enfrentarmos o sofrimento e as dificuldades e ainda assim continuarmos firmes, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que a nossa consciência nos diz que é certo e que deve ser feito? A igreja não é um lugar onde as pessoas vêm apenas para ouvir bons sermões e depois voltar para casa. A igreja é um lugar onde nós vimos para sentir o que Deus nos quer dizer ao coração. Muitas vezes estamos a trabalhar demasiado e a ter menos resultados do que aquilo que seria de esperar. Quero dar as boas-vindas mais uma vez àqueles que aqui estão, mas saudar aqueles que por alguma razão neste momento, estando em casa, por motivos de saúde ou por alguma outra dificuldade que o impede de estar presencialmente numa igreja adventista neste momento, quero saudá-lo a si, querido amigo, prezada amiga, desejando-lhe que a paz de Deus esteja no seu coração neste exato momento, também assim como nós desejamos que esteja aqui neste lugar, junto a todos aqueles que aqui preenchemos esta sala. Há uns dias atrás, queridos irmãos e prezados amigos, Ricardo, não sei se consegues ir movimentando aí, mas eu vou me movimentar hoje, está bem? O nosso cameraman vai ter um bocadinho de trabalho comigo. Há uns dias atrás assistia o telejornal e apareceu um rapaz chamado Peter Robinson, um jovem americano que, ao ver nas últimas semanas e meses as notícias da Ucrânia, não se conteve em sua casa e resolveu partir, comprou uma passagem, partiu para a Europa e foi fazer alguma coisa na Ucrânia. Peter Robinson é muito jovem, não pode pegar em armas de acordo com as leis da Ucrânia, por isso foi-lhe atribuída a responsabilidade dura de exumar corpos. Imaginem, um jovenzinho, talvez uns 17, 18 anos, tinha que ir com uma pá, abrir buracos, e ele contava já várias dezenas, se não centenas de corpos que ele tinha retirado da terra para que pudessem ser, portanto, examinados pelos técnicos do Instituto Médico Legal. Peter Robinson dizia uma coisa muito interessante no seu testemunho que deu ao jornalista que o entrevistou. Nós, nos Estados Unidos, não temos a força nem a garra que este povo aqui tem. Se nós, que nunca tivemos guerra no nosso país, uma guerra internacional, a não ser guerras civis, claro, que foram dramáticas e terríveis, mas dizia ele, se nós alguma vez tivéssemos uma guerra como esta, eu não sei, dizia ele, se nós conseguiríamos aguentar. E ele destacava ali a resiliência daquele povo. Eu não quero politizar a nossa meditação hoje. Quero destacar apenas a questão de que somos nós suficientemente resilientes? Temos nós a capacidade suficiente para enfrentarmos o sofrimento e as dificuldades e ainda assim continuarmos firmes, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que a nossa consciência nos diz que é certo e que deve ser feito? Eu gostaria de convidar a todos que abríssemos a nossa Bíblia no Salmo 127 e vamos ler os primeiros 2 versículos. Salmo 127, os versos 1 e 2. Reparem naquilo que o autor deste salmo nos diz. Salmo 127, versos 1 e 2. Já encontraram todos? Salmo 127, versos 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã ou de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Queridos e prezados irmãos, amigos que nos estão a assistir neste momento a partir de sua casa, deixem-me dizer-vos uma coisa.
Hoje, muitas pessoas trabalham demasiadas horas. Muitas pessoas, não poucas, têm 2 empregos ou mais. A maioria de nós hoje conseguimos ocupar o tempo que aparentemente a tecnologia nos haveria de ajudar a ter disponível, porque um dos grandes propósitos da tecnologia é facilitar-nos a vida e, teoricamente, dar-nos a oportunidade de termos mais tempo de lazer. Mas a verdade é que muitos dos recursos tecnológicos com os quais nós preenchemos a nossa existência tornam-nos pessoas mais ocupadas, rentabilizando o tempo que de si já não era muito para nós fazermos mais coisas. Bem, eu não vou aqui fazer nenhum discurso contra a tecnologia, até porque sou um grande adepto do uso da tecnologia, principalmente quando ela, de alguma forma, ajuda na pregação da palavra de Deus e ajuda o ser humano a ser alguém melhor. Contudo, aquilo que quero vos chamar a atenção neste momento, queridos irmãos e prezados amigos, é o fato de que muitas vezes estamos a trabalhar demasiado e a ter menos resultados do que aquilo que seria de esperar. Lembrem-se daquela situação nos tempos de Esdras e Neemias. Não vamos ler o texto, não vamos ler, portanto, a história, mas muitos de nós a conhecemos de cor. A cidade de Jerusalém estava com os muros ainda destruídos desde a última invasão babilônia que tinha acontecido há mais de 70 anos. O povo de Judá tinha tido a autorização para regressar à Palestina, para regressar à região da Judeia, para reconstruir a sua capital, restaurar o templo, reedificar a nação e, sobretudo, reconstruir-se enquanto povo de Deus em termos religiosos. Mas o que tinha acontecido foi o quê? As pessoas chegaram, os colonos regressaram, começaram rapidamente a pensar em cultivar os campos que outrora tinham pertencido aos seus antepassados, pensaram em construir as suas empresas comerciais e o grande projeto nacional da restauração dos muros, da reconstrução do templo foi ficando em segundo plano. E as pessoas trabalhavam de sol a sol. Os filhos trabalhavam ao lado dos seus pais. As esposas desmultiplicavam-se entre o trabalho doméstico e o trabalho fora de casa. Mas nem por isso a nação prosperava. Por quê? Porque Deus não estava a abençoar os esforços daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não estavam a colocar a verdadeira prioridade na sua vida. Elas tinham sido libertas do cativeiro babilônico com um único objetivo. E os decretos, os 3 decretos que foram promulgados no tempo dos imperadores medo-persas, tinham um único propósito: dar autorização àquelas pessoas que se desenraizassem da Mesopotâmia para que pudessem regressar à Palestina, a fim de reconstruir a sua cidade. Deus tinha inspirado os políticos de então para que eles pudessem efetivamente autorizar aquele povo peregrino a regressar à sua terra para reconstruir aquele enclave onde Deus queria que na encruzilhada das civilizações o povo de Deus pudesse ser a sua marca distintiva no meio da humanidade. Reconstruir os muros de Jerusalém não era só uma questão geoestratégica. Reconstruir o templo não era só uma questão de orgulho nacional. Era uma questão profética, tinha implicações cósmicas, tinha uma noção muito clara para aquela gente, que Deus deveria ser o centro da vida daquele povo. Queridos irmãos e amigos, se nós estudarmos os tempos de Esdras e Neemias, encontraremos um conjunto de paralelos que nos ajudam a perceber que hoje estamos a viver um tempo igualmente importante. Estamos numa encruzilhada da história. Estamos num pivô sobre o qual muitas coisas haverão de acontecer. E a grande questão é o que, como filhos de Deus, cristãos que conhecem o Evangelho, pessoas que têm a noção de que Jesus não demorará muito a regressar a este mundo, o que estamos nós a fazer? Estamos nós a trabalhar desde a manhã à noite? Estamos nós a ver as bênçãos proporcionais do nosso esforço
a tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, ou a todas as oportunidades que o Senhor nos oferece? Deixem-me falar aqui a um grupo de irmãos muito significativo dentro da nossa igreja. A vocês, queridos, que vieram de outras terras, de outros países, e que nos dão o privilégio de estar conosco nesta manhã, que nos têm dado o privilégio de estar conosco nos últimos meses, nos últimos anos. Você que é imigrante, minha querida irmã, meu querido irmão. Quando você decidiu sair da sua terra, e eu tenho conversado com muitos de vocês, quando você saiu da sua terra, quase que inevitavelmente todos me dizem: pastor, para sair da minha terra, do Brasil, do Nordeste, do Sul, do centro do país, do Sul. Quando eu decidi sair da minha terra lá em África, eu senti que Deus estava a dirigir as coisas. Mas, queridos amigos e irmãos, à semelhança daquilo que nós estamos a estudar no contexto desta nova lição de Escola Sabatina que falamos hoje, sobre o Salmo 23, ao sentirmos que Deus nos guiou, estivemos nós de alguma forma conscientes de que Deus nos estava a guiar para nós crescermos espiritualmente e não tanto para engrossar o volume da nossa carteira? Será que Deus, que nos ama e que deu o seu Filho para nos salvar, que através do sangue de Jesus Cristo ofereceu a oportunidade de sermos redimidos, será que Deus está preocupado em dar-nos coisas que possam resultar na nossa perdição? Deixem-me falar ainda um pouquinho, e não quero que me leve a mal. Eu não quero defraudar as conversas que tenho tido com muitos de vós como o vosso pastor, como o vosso conselheiro espiritual. Mas, meus queridos irmãos, muitas vezes ouço pessoas dizerem-me: pastor, lá no Brasil eu fazia isto, fazia aquilo, era líder de jovens, trabalhava na Escola Sabatina, trabalhava na ADRA. Meu querido, e aqui? Deus te trouxe para aqui. Para quê? Para você ser um bom profissional, para você se matar de trabalhar? Não há nada de indigno em ser um bom trabalhador. Não há nada de indigno em trabalhar para melhorar a vida, para poder ajudar a família que ficou lá. Mas a grande pergunta que Deus te faz é: se Deus não abençoar o teu trabalho, em vão, o teu trabalho será em vão. Se Deus não estiver a fortalecer e a abençoar, se você não colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida, sabe o que vai acontecer, meus queridos? É que nós, enquanto imigrantes, ficaremos tão focados no nosso exílio, na nossa busca por recursos materiais, que perderemos a visão da pátria da qual nós fazemos parte, que é a Nova Jerusalém. Que Jesus Cristo abriu a porta da salvação, abriu a autoestrada através do seu sangue e da cruz que Ele pôs sobre o abismo para que nós pudéssemos sair deste lado da eternidade para a eternidade a sério. Querido irmão e prezado amigo, deixe-me lembrar-lhe que existe um céu a ganhar. A Canaã não é Portugal. O paraíso não é a Europa. O paraíso é um lugar melhor ainda. E este lugar foi-nos conquistado através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas deixe-me falar agora a outra parte da igreja que aqui está, que são aqueles que sempre viveram nesta placa continental, Portugal. Aqueles que somos, enfim, autóctones, que somos endêmicos aqui desta região. Meus queridos, Satanás também tem feito com que muitos de nós vivamos sob o domínio do faraó moderno. Reparem, em Êxodo capítulo 1 e 2, qual era a estratégia do faraó para fazer com que o povo de Israel não sonhasse com a terra de Canaã? Qual era? Mais trabalho. Deem-lhes mais trabalho. Deem-lhes mais trabalho. Dizia o faraó, e o faraó entendeu a lógica muito facilmente. O faraó era um homem astuto. Ele percebeu: esta gente está tendo tempo para sonhar com Canaã porque eles não têm trabalho suficiente. Quem tem tempo não sonha. Aliás, quem não tem tempo não sonha. Quem trabalha demais não tem aspirações nem esperanças. Meus queridos,
Qual é o tempo que nós temos para estar com o nosso Deus e sonharmos com a Canaã celestial? Qual é o tempo que nós temos passado com o nosso Criador, com o nosso amigo, com o nosso pastor celestial, para percebermos que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que tenhamos que enfrentar lutas e dificuldades com os nossos inimigos nesta terra, mas que o final é morar na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso objetivo. Servir ao Senhor, como cantávamos há pouquinho, é o nosso grande objetivo, o nosso grande alvo. Deixem-me convidar-vos a abrirmos a Bíblia num outro texto, Malaquias capítulo 3. Normalmente, quando se fala de Malaquias capítulo 3, as pessoas pensam, bom, ok, vamos falar sobre dízimos, sobre ofertas. O pastor vai falar sobre dinheiro. Não é só sobre isso. Malaquias capítulo 3 não fala só sobre dinheiro. Fala, sobretudo, sobre uma outra coisa. Sobre prioridades. Malaquias capítulo 3, vamos ler do verso 7 ao verso 12. Malaquias capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. Malaquias é um livro interessante, é o 39º livro da Bíblia. Por quê? Porque é o último livro do Antigo Testamento. Portanto, e o 40º livro da Bíblia é Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 7 diz assim: Desde o dia dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tomai vós por mim, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, diz Deus, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Jesus diz, o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei, diz o Senhor, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, verso 12, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos amigos, este texto, mais do que falar sobre dinheiro, ele fala sobre prioridades. Aonde está o nosso coração? Aonde está o seu coração? Quando você pensa em alguma coisa boa, o que esta coisa é? Alguma coisa que está fundamentada na satisfação egoística das suas necessidades? Ou na sua disponibilidade para fazer com que a sua existência seja algo melhor? Queridos amigos, o próximo texto que vos gostaria de convidar a ler encontra-se no texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, perdão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Paulo fala aqui a respeito da ressurreição. E no finalzinho do capítulo, ele vai dizer o seguinte, olhem só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que os vossos trabalhos não serão em vão. Meus amigos, sabem, tenho por vezes conversado com algumas pessoas que me dizem, pastor, eu quero muito trabalhar na igreja, mas o meu trabalho é cantar. Eu só canto. Outros dizem, bom, meu trabalho será só tocar na igreja. Meu dom é a música.
Outros dizem, bom, pastor, o meu trabalho é só pregação. Se me convidarem para pregar, eu estou lá. Fora isso. Mas é interessante que o texto que nós acabamos de ler diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. E a ideia aqui é um conjunto de áreas de atuação, de serviço, onde cada um de nós pode servir e ajudar o próximo. E é interessante percebermos que servir ao Senhor não é apenas trabalhar na igreja. Não é apenas fazer com que a nossa congregação tenha programações excelentes. Sabem, nós não fomos formados por Jesus. Nós não fomos organizados por Cristo para sermos um clube de entretenimento. Nós não somos um parque de diversões. A igreja não é um lugar onde as pessoas vêm apenas para ouvir bons sermões e depois voltar para casa. A igreja é um lugar onde nós vimos para sentir o que Deus nos quer dizer ao coração. E depois, nos restantes dias da semana em que estamos com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, aí sim, aí nós fazemos o trabalho de Jesus. Porque o trabalho de Jesus não é aqui na igreja. Aqui é apenas o nosso ponto de encontro, onde nós vimos carregar as baterias, para que depois as baterias sejam gastas, aonde? Lá fora. Atos capítulo 1, verso 8. Não vamos procurar. Quem recorda de memória vai me ajudar. Jesus disse, e recebereis o dom do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins do mundo. Reparem que Jesus disse aos seus discípulos que quando eles recebessem o dom do Espírito Santo, eles haveriam de ser suas testemunhas. E é interessante que ele não disse, vocês serão minhas testemunhas aqui no templo em Jerusalém. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas nas vossas casas, nas vossas aldeias, nas casas, nas regiões de onde vocês são originários e naquelas regiões para onde vocês forem enviados por alguma circunstância. É por esta razão, queridos irmãos e amigos, que nós não somos chamados para ser advogados de Deus, mas sim aqueles que falam aos outros daquilo que têm aprendido e têm experimentado com Jesus. Esta é a razão pela qual, quando Paulo diz que aqueles que estiverem dispostos a abundantemente trabalhar na obra do Senhor, eles haverão de ser recompensados, porque Deus não permite que ninguém trabalhe para Ele em vão. Gostaria de vos convidar a um último texto nesta manhã que encontramos na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4. Vamos ler os versos 6, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Meus amigos, meus companheiros de jornada, nós que estamos na caminhada para o céu, ao longo desta jornada, nós, além de seguirmos o nosso Mestre Jesus, também encontramos muitas oportunidades desafiantes onde podemos verdadeiramente fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Há milhares de pessoas a precisarem conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E nós estamos aqui a treinar o conhecimento da palavra de Deus. Imagine um jogador de futebol que treina e nunca joga. Vocês acham que a carreira deste jogador é feliz? Mas muitos cristãos ficam felizes em treinar e nunca jogar. Ou seja, nunca partilhar aquilo que estão a receber. Alguns de nós parecemos-nos muito com o mar morto. Recebemos, mas nunca partilhamos. E o nosso ideal era sermos um pouquinho mais como o mar da Galileia, que assim como recebe, também partilha. Deixem-me contar-vos uma experiência que já tive a oportunidade de contar a alguns aqui, mas que ilustra bem esta ideia antes de lermos 2 Timóteo capítulo 4. O pastor Gary Gibbs é um pastor americano especialista em evangelismo pessoal. Aquele tipo de evangelismo que há pouquinho o Filipe nos contava.
da necessidade que temos hoje de estudar a Bíblia individualmente, face to face, com as pessoas. O pastor Gary Gibbs estava a estudar a Bíblia com um senhor chamado Bob. Bob é o diminutivo de quê? De que nome em inglês? Robert, não é? Então ele estava a estudar a Bíblia com o Robert, e quando chegou ao final dos estudos bíblicos, o Robert estava preparado para ser batizado. Mas, numa outra cidade, a alguns quilómetros da sua, um amigo do Robert também estava a ser batizado no mesmo dia. E embora o Robert tivesse estado a aprender os temas bíblicos cada domingo com o pastor Gary Gibbs, na fábrica, durante a semana, na hora do almoço, as poucas coisas que no domingo anterior o Robert tinha aprendido, ele partilhava com o seu amigo. E sabe o que é que aconteceu? No dia em que o Robert estava a ser batizado, o seu amigo, instruído por ele, não por um pastor especialista em evangelismo pessoal, não por um teólogo com mestrado ou doutoramento em algum tema bizarro da Bíblia, mas sim por um empregado fabril que no domingo anterior tinha aprendido alguma coisa nova sobre a palavra de Deus e que durante a semana, nos horários de intervalo do almoço, estudava a Bíblia com o seu colega, com o seu companheiro de fábrica. E na semana seguinte, na mesma semana, no mesmo sábado, os dois estavam a ser batizados. Um tinha sido instruído por um especialista em evangelismo pessoal. O outro tinha sido instruído por alguém que estava diariamente a aprender a palavra de Deus. Vocês acham que a conversão do Robert e do seu amigo eram distintas? Será que o Jesus que eles tinham conhecido era diferente? Não. Sabem, meus irmãos e meus amigos, isto leva-nos à ideia tão simples como esta. É que para nós ensinarmos a Bíblia a alguém, basta estarmos apenas um simples passo de bebê à frente dessa pessoa. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Nós devemos falar do que sabemos, do que conhecemos. Ninguém precisa ter um curso teológico para dar estudos bíblicos. Ninguém precisa ter um mestrado em teologia para falar a outros a respeito do que Jesus significa para si. Porque isto não se aprende nos bancos da universidade, mas sim na nossa experiência diária com Jesus. Nas manhãs de estudo da Bíblia, nos momentos de oração, nos cadinhos da vida, como temos estado a estudar na lição da Escola Sabatina. Se assim vivermos, em algum momento da nossa existência, as palavras de Paulo serão as nossas. Porque eu já estou oferecido em expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Queridos amigos, há um prazer especial em servir a Jesus. Há algo de muito significativo e particularmente bom em estar disponível para fazer aquilo que Jesus nos pede. Não haverá nenhuma outra atividade mais recompensadora, por melhor que seja o salário, do que aquela que seja cumprir a vontade de Cristo na vida de todos nós. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Amém.